Amém. Graças a Deus. Saudamos todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui direto de Chapecó, Santa Catarina, onde chegamos desde ontem por volta da meia-noite, para termos aqui um tempo de companheirismo com a família aqui do irmão Deneval, sua esposa e filha, que acompanha aqui na sua casa regularmente as nossas transmissões que fizemos. E nosso desejo hoje é de tentar transmitir a nossa escola bíblica dominical aqui, direto do seu lar, onde já fazia um bom tempo que nós estivemos aqui da última vez. Nosso desejo é de poder estar aqui mais regularmente e poder ter esse tempo de companheirismo com os irmãos aqui. Amém? Nós pedimos a todos os irmãos que estejam conosco em sintonia, que tentam nos acompanhar pelo nosso canal, Diógenes Dornelles, canal do YouTube. Estamos com algum problema pela transmissão da rádio Doutrina da Mensagem. Eu acho que o aplicativo está com algum problema, a rádio está com algum problema, não estamos conseguindo conexão. E tentaremos então fazer uma transmissão ao vivo aqui de vídeo. De qualquer maneira, nós estaremos aqui gravando o estudo que estaremos aqui ministrando, para aqueles que por algum motivo ou outro não pôde acompanhar, no caso por este canal de vídeo, que depois possam ter acesso ao estudo, como os irmãos sabem que nós fazemos, né? Colocamos sempre o texto disponível também, para que os irmãos possam ler e assimilar, porque muitas vezes nós não colocamos tudo que nós aqui expomos, né? Apenas fizemos um estudo, fizemos uma garimpagem, digamos assim, vários sermões do irmão Brana, e apresentamos ali várias coisas, de vários sermões, né, como nesse estudo que fizemos aqui, tem alguns sermões sem tradução ainda para o português. Então a gente costuma fazer esse estudo amplo, completo, para que os irmãos possam ter um panorama maior do que ele ensinou sobre um tópico específico, e assim nós colocamos o texto disponível para que todos os irmãos possam ler isto e estudar. Nós estaremos tratando sobre um tema que eu intitulei Saindo do Deserto Rumo a Canaã. É baseado um pouco num outro estudo que nós ministramos tempos atrás. Eu acho que eu intitulei As Três Jornadas ou As Três Etapas da Jornada para o Reino, ou A Jornada para o Reino em Três Etapas. Como os irmãos sabem, Mombrana às vezes usava tipos, e nesses tipos ele falava que a igreja aqui na Terra está passando por uma jornada, está caminhando rumo ao reino, né? E nessa caminhada em que a igreja aqui está, né, ele disse que a igreja está sendo preparada. E ele usava um tipo como a caminhada, a jornada de Israel pelo deserto, quando saiu do Egito, até o momento em que eles foram guiados por Josué e adentraram e assumiram, tomaram posse da terra prometida. Mombrana pegava essas figuras e dizia, é exatamente isso que a igreja está passando aqui agora, hoje, na terra. Então, nós tratamos um pouco sobre esse tema, isso já faz alguns meses, e eu ouvi que está sendo bastante acessado o vídeo que fizemos, eu transmiti ao vivo lá de Santiago, mas ao mesmo tempo surgiu algumas dúvidas, alguns irmãos não entenderam algumas coisas que nós colocamos ali, e isso até me fez eu mesmo refazer as pesquisas para ver se o problema estava comigo, alguma coisa que eu expus. Então eu resolvi ampliar um pouco mais aquele tema para que os irmãos pudessem entender exatamente sobre o que foi tratado, né? Houve algumas dúvidas, eu quis entender porquê, e ao fazer as pesquisas eu consegui ter uma ideia do porquê das dúvidas, do porquê que alguns se confundiram com o tema. O tema estava correto, apresentamos os parágrafos do Mombrana e comentamos em cima daqueles parágrafos, mas eu descobri algumas coisas que até então não sabia, e isso me ajudou, eu creio que deve ser por isso que alguns irmãos estão tendo alguma dificuldade de entender um tema que é tão simples, né, que ele expôs. E eu espero que esse tema que eu coloquei aqui, que eu propus trazer para os irmãos, possa ajudar a esclarecer então um pouquinho mais. Eu apenas peguei um texto base para nós lermos. Eu vou pedir para que os irmãos que têm sua Bíblia façam a leitura juntamente conosco na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Se coloque de pé, por favor, para nós fazermos a leitura da palavra. Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Efésios 2, versículos 4 a 8. Graças a Deus.
Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos mais uma vez e te apresentamos mais uma vez nossas vidas em uma palavra de oração, para que o Senhor nos ajude e nos oriente daquilo que formos tratar aqui, Senhor, para que esse estudo, esta palavra, ajude os teus filhos a compreender um pouco mais, não apenas acerca dessas escrituras, mas acerca de um ensino, de uma doutrina que o teu profeta William Branham entregou para nós. Queremos ter um entendimento correto, queremos ter um entendimento aperfeiçoado, para poder, Senhor, com esse entendimento, não apenas ter uma confissão de fé correta, mas ter uma vida, uma disposição de vida correta, de acordo com a Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, nesse instante. Pedimos para que o Teu Santo Espírito, o nosso verdadeiro mestre, nosso Josué, o nosso guia, que esteja conosco agora, nos guiando nisto, neste propósito, Senhor, de mais uma vez, ocupar nossas mentes, nossos corações com a Tua Palavra, porque esse é o maior prazer que nós temos, Senhor. Temos muitas coisas nesse mundo, temos nossa família, temos nossas esposas, maridos, mas a maior desfrutação da Tua igreja nesse tempo do fim, Senhor, é desfrutar de Ti, da Tua Palavra, da revelação dos Teus mistérios para nós. É isso que realmente nos conforta, nos consola, mesmo vivendo em dias maus, Pai. Então ajude-nos, ajude mais uma vez a Tua noiva que está aqui reunida e a todos que estão nos acompanhando, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Veja que essa escritura que nós lemos, eu sei que é muito conhecida dos irmãos, e Paulo aqui mais uma vez está nos lembrando com as suas palavras daquela grande obra redentora que Cristo fez na cruz, e apenas nos dando aqui uns pequenos exemplos das consequências daquela obra, da salvação que Deus propiciou a nós através do sacrifício do seu Cordeiro, do seu Filho primogênito. Quando Cristo foi lá crucificado, Ele estava nos substituindo, não era apenas Ele que estava lá. O nosso eu pecador estava lá sendo crucificado. Nossos pecados estavam lá. Aquele sangue cobrindo a sua nudez, e nudez da Bíblia é símbolo de pecado. Aquela nudez não era apenas de Jesus, era a minha nudez, era a tua nudez, nossos pecados lá. Aquele sangue cobrindo aquele corpo nu, eram os nossos pecados ali sendo cobertos. E Paulo aqui vai um pouquinho mais adiante, né? Ele disse, agradecemos a Deus porque Ele já nos vivificou, já nos ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou no terceiro dia, não foi apenas Ele ali que ressuscitou. Eu e você ressuscitamos ali para viver uma novidade de vida. Quando Deus acendeu o seu Filho, não foi apenas Ele que acendeu, nós acendemos ali. Paulo disse isso, agradecemos porque Ele nos deu essas bênçãos, estamos já vivificados, já estamos ressuscitados, e Ele vai mais longe. Ele disse que depois ali, já estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Amém. Nós já estamos nos céus, embora aqui ainda estamos nessa condição terrena. Mas a nossa herança, é isso que Paulo está querendo dizer, já é nossa. Nada pode nos tirar, ninguém mais pode desfazer a obra do Calvário.
pode criar doutrinas falsas para tentar dizer, não, isso não é verdade, não foi assim, você tem que pagar, você tem que fazer obras. Mas Paulo aqui diz, não tem que fazer nada, é tudo de graça, e pela graça sois salvos. Ninguém pode desfazer essa obra. E de graça, gratuitamente, o Senhor nos concedeu isso, de podermos ser restaurados, vivificados, transformados, né? Ser assentados, ressuscitados e assentar em lugares celestiais. Tudo isso já é nosso. Aqui na condição que estamos, por enquanto, atualmente, isso não aconteceu. Estamos aqui, estamos numa jornada, mas para os olhos de Deus, tudo isso já está consumado. Essa vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Não foi um sangue de bode, de cabrito, de boi, de galinha que foi derramado naquela cruz. Foi o sangue precioso do Cordeiro. E conforme diz Paulo, e também o irmão Branham afirmava, era o sangue de Deus ali. Era o sangue criativo de Deus. Por isso que o irmão Branham dizia, não era sangue de um judeu, não era sangue de um gentil. Por isso nós temos orgulho de dizer que nós somos cristãos. Os judeus têm orgulho de dizer que são judeus. Nós somos judeus. Os cristãos são cristãos. Mas eles não entendem. Os judeus que dizem isso não entendem. Quando dissemos que somos cristãos, o que os judeus querem dizer com isso? Que nós somos gentios. Não. Quando dizemos que somos cristãos, dizemos da maneira como o Branham nos ensinou, porque a palavra Cristo quer dizer semelhante. Ou melhor, a palavra cristão quer dizer ser semelhante a Cristo. Então, quando dizemos somos cristãos, né? Nós estamos dizendo, não somos judeus e também não somos gentios, somos semelhantes a Cristo. Então, tenho visto aqui alguns vídeos de judeus messiânicos dizendo, nós cremos que Messias veio, Yeshua HaMashiach, mas nós não cremos como os cristãos porque eles têm uma fé distorcida, nós somos judeus, nós temos a fé correta. Errado, isso está errado. Paulo, ele era judeu, mas ele se dizia ser um cristão, porque ele era algo mais do que um judeu. Ele era algo mais do que alguém que guardava a lei. Ele disse, já estou assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Não porque ele era um judeu, mas porque ele era semelhante a Cristo. Porque ele disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. Então ele estava dizendo isso para os efésios. Essa vitória é minha, essa vitória é vossa. Vocês efésios, vocês estão aqui nessa condição, vocês estão aqui numa jornada, mas saibam, aos olhos de Deus, vocês já são vitoriosos. Vocês já são ressuscitados, vocês já estão assentados na glória com Deus. Amém. Então é isso que Paulo aqui está querendo transmitir com essas poucas palavras. Mas vocês entendem, isso aqui é uma figura alegórica, uma linguagem figurada que Paulo estava usando. Não era literal, porque enquanto isso não acontece, estamos aqui. Há um processo todo para ser passado. Mas todos entendem que isso aqui é uma linguagem figurada. Todos entendem isso. Eu fiz uma pesquisa nos estudos de John Wesley, ele fez uma Bíblia, um comentário bíblico, e ele comentou o seguinte acerca da escritura aqui de Paulo. Ele disse assim, e nos ressuscitou juntamente. Aí Wesley disse, tanto judeus quanto gentios. Não foi só judeu, não foi só gentios. Todos aqueles que são eleitos segundo a graça, serão judeus e gentios, que receberam a promessa, que assumiram isto, já estão ressuscitados. Então Wesley disse, tanto judeus quanto gentios já estão ressuscitados em espírito. Não na carne. A carne vai ter que passar por um processo até que ela seja também renovada, porque nossas almas já foram redimidas. A última coisa que falta ser redimida são os nossos corpos. É isso? Isso vai ser na ressurreição, no arrebatamento. E depois Wesley diz, logo os nossos corpos também serão levantados, também serão transformados, renovados, é isso? Redimidos. E depois ele diz, e nos fez assentar juntamente em lugares celestiais. Aí a explicação do Wesley. Isso é falado por antecipação, ou seja, não aconteceu ainda. Não estamos lá sentados. Mas por antecipação, você já pode dizer que já está lá. Os crentes ainda não possuem os seus lugares no céu, mas cada um deles tem um lugar preparado por ele. Nossas teofonias também já estão preparadas, estão aguardando nós sairmos daqui. Assim como o Branham ensinava, veja, os mensageiros estão falando o mesmo idioma. O Branham também entendia dessa forma. A ressurreição, ela já é nossa, já nos pertence. A terra prometida, que é um tipo do milênio, também já é nossa. Isso tudo já é nosso. Amém. Mas enquanto isso ainda não se confirma, há um passo. Porque veja, para que a noiva aqui assuma essa sua herança, atualmente ela tem passos que ela tem que tomar. O Mbana chamava de etapas. E, como nós dissemos, a figura que o Mbana usava era a mesma figura de Israel que saiu do Egito, peregrinando no deserto até chegar em Canaã, a terra prometida, que é um tipo do milênio. Amém? O Mbana ensinava dessa forma.
Então, há um processo até você chegar lá, né? Nós temos ensinado nos últimos dias isso, como Abraão que saiu da Babilônia, como Moisés que saiu do Egito. Houve um tempo até que a Babilônia saísse de Abraão. Até que houve um tempo também que o Egito saísse de Moisés. E onde eles estavam? Onde que Abraão estava? Onde que Moisés estava? Estava até que isso tudo aconteceu, estava no deserto. Então esse é um processo de purificação, de santificação, de batismo do Espírito Santo. Sim, tudo isso é um processo que a igreja tem que passar até chegar nessa última etapa, que é adentrar no milênio, na nossa terra prometida, na nossa Canaã. Há um processo até você chegar neste caminho. E neste processo, nós agora, atualmente, segundo o ensino do irmão Branham, que nós já ministramos em outra ocasião, segundo o irmão Branham, nós agora estamos no deserto. Sim, nós estamos passando por todo esse processo. No deserto, Israel foi sustentado, foi alimentado com o maná, com o pão dos anjos que desceu dos céus. Brahmana pegava isso como tipo do Espírito Santo, com os seus dons, com o seu batismo, com o seu poder. Mas ele ia um pouco mais além, ele dizia que nós não temos apenas isso. No último estudo que ministramos, nós também enfatizamos o seu ensino de que a igreja hoje, para ser arrebatada, para ela assumir a sua herança total, ela tem que ter o sinal. E o sinal desse dia é o sinal do Espírito Santo. E o sinal do Espírito Santo não é apenas um batismo, uma língua, uma profecia, um dom específico que você tenha. O sinal é muito mais do que batismo do Espírito Santo. É a própria vida de Cristo em nós. É por isso que Paulo disse, nós somos ressuscitados, estamos assentados porque estamos com Ele e temos o mesmo Espírito que Ele. É isso que vai nos dar. Brahmana diz que alguém pode ter dons e mesmo assim estar perdido. Ele fala isso em vários sermões. Lemos alguns sermões onde ele menciona isso no nosso último estudo. Então, você tem que ter mais do que isso. Mas veja, há um processo. Há um processo até que você, de fato, vê tudo isso se confirmar. Embora você alegoricamente, figuradamente, você pode dizer, não, eu já estou ressuscitado, já estou transformado, sou vitorioso, já estou em Canaã, já estou na Terra Prometida. Na verdade, é um processo até que tudo isso aconteça. E o irmão Branham gostava de usar esses tipos. Porém, o que eu quero chamar a atenção, e nós vamos ocupar hoje com esse pequeno detalhe, e eu não sei se todos os irmãos da mensagem entendem isso ou perceberam isso, talvez alguns já entenderam, mas talvez alguns não entenderam isso e talvez se confundem por não ter compreendido. Mas esses tipos que eu disse que o Branham usava, ele às vezes ele usava um tipo usando uma conotação e às vezes ele usava o mesmo tipo usando uma outra conotação, ou seja, ele dava um outro significado. Ele usava os mesmos tipos e com outro sentido. E aquela divisão que você vê que o Branham faz, há etapas até você chegar em Canaã. Né? Às vezes ele dizia, são 3 etapas. Outras vezes ele dizia diferente, não, são 4 etapas. Ué, afinal são 3 etapas ou são 4 etapas? É a mesma coisa, é uma distorção, é uma correção que ele está fazendo, é um erro que ele cometeu e que se corrige? E se é um erro, com qual dos dois temos que ficar? Com qual dos dois está certo? Uma banda fazia isso. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que esse sempre foi o nosso esforço, sempre será o nosso esforço. Você nunca nos verá mostrando alguma palavra, alguma declaração do irmão Branham que contraria uma outra declaração que ele fez. É assim que muitos irmãos e ministros da mensagem têm se utilizado para poder dizer, esqueça algumas coisas que o profeta disse no passado. Olha o que ele disse agora aqui nesses últimos anos de ministério. Isso aqui é diferente do que ele disse lá. Há uma contradição. Na verdade, o que houve então? Houve um erro e agora Deus corrige seu profeta e ele agora remaneja sua doutrina e agora conserta isso. É o que mais tem. É o que mais tem nessa mensagem. E não existe essa coisa. E nós não fazemos isso. Por mais que haja algumas declarações que pareçam ser discordantes ou contrárias, nós conseguimos ver uma harmonia e não fazemos que haja um conflito entre essas declarações, mas nós cremos que há uma harmonia. Tudo que você precisa fazer é ter uma amplitude mais ampla, um panorama maior de tudo que ele extensiva ou ostensivamente disse ao longo do seu ministério. Então o que nós fazemos é isso. Nós costumamos pegar um tópico, um tema e às vezes analisamos tudo que ele disse nas suas fitas acerca daquele tópico. Você não pode se basear nos sermões traduzidos, porque você vai ter uma limitação disso.
nós temos o recurso que a Voz de Deus nos dá, da sua ferramenta, The Table, os sermões ali em inglês. Qualquer ministro que tenha acesso a essa informação, essa ferramenta, pode fazer as pesquisas e vai chegar às mesmas conclusões, vai ver a mesma coisa que nós vamos mostrar aqui. Embora em alguns lugares Mombrana fale alguma coisa que seja contrária ao que ele mesmo disse em outra ocasião, não há ali uma contradição, não há ali um conflito de opiniões dele ou uma correção. Não. Então, em algumas ocasiões você vai ver o Mombrana fazer isto. Eu não sei se eu vou conseguir expressar, talvez num outro meu lugar, talvez eu soubesse usar palavras melhores para expor o que eu estou querendo dizer aqui. Mas o Mombrana fazia isso, queridos. Às vezes ele pegava um tipo e dava uma conotação. Outras vezes ele pegava o mesmo tipo e dava uma outra conotação, às vezes completamente diferente. Ao ponto de fazer até declarações que eram em conflito, criavam um conflito sério com o que ele fez com aqueles mesmos tipos em outras circunstâncias. E isso faz as pessoas, se elas não têm um entendimento disso, vai fazer as pessoas entenderem que algum erro foi cometido no passado e depois o profeta corrigiu. Mas não, o que às vezes o irmão Mombrana fazia era apresentar o mesmo tópico, ou usando o mesmo tipo, melhor, mas dentro de um outro panorama, apresentando uma outra informação, apresentando um outro ângulo para acrescentar algum detalhe, alguma coisa a mais, ou adentrar em um outro assunto com mais profundidade que talvez ele não fez numa outra circunstância. Mombrana, às vezes, ele fazia isso. Né? Então, Mombrana, às vezes, então, usava tipos, né, como esse aqui que nós usamos aqui, vamos trabalhar sobre isso. Né? A saída de Israel do Egito, a sua jornada no deserto até chegar a Canaã. Ele, às vezes, dividia isso por etapas e, às vezes, ele fazia isso de uma forma que não era uniforme, ou seja, ele usava significados diferentes para esses tipos e até fazia divisões também de etapas diferentes. Às vezes ele dizia, são tantas etapas, né, até chegar a Canaã. Em outras ocasiões ele dava outro número. Ele fazia uma divisão também diferente. Né? Então, mas isso nada tem a ver, como eu disse, alguma mudança de pensamento ou mesmo doutrinária. Mas eram apenas pequenas adequações que uma banda fazia para inserir alguma nova informação ou compreensão da palavra para que a igreja, os eleitos, tivessem uma compreensão maior, um entendimento maior sobre o seu ensino. Nós vamos tentar aqui expor apenas algum desses conflitos, vamos nos ocupar com isso hoje. Talvez são conflitos que alguns nem sabiam que existiam, mas está ali, e por antecipação queremos mostrar, para no caso de alguém se deparar, saber como lidar com isso quando chegar nessa ocasião. Né? Por isso que nós vamos aqui ler muitos sermões sem tradução, ou seja, há coisas aqui talvez alguns irmãos não sabiam, então com isso vai ajudar os irmãos a ter um entendimento mais claro. Então, às vezes o Mombrana fazia isso, né? Ele fazia uma divisão diferente, né? E às vezes você podia ver que ele estava apresentando uma outra coisa contrária. Mas então o que é isso? É um erro que depois ele corrigiu? Então, se é um erro, como é que você vai fazer para saber onde que está o erro e onde que está o acerto? Às vezes eles ficam na dificuldade de saber, aí, às vezes tem que fazer um joguinho aí, né? Salamingue, unidumite, vamos ver, aqui está certo e aqui está errado. Às vezes eles parecem que eles fazem isso, irmã Isabel. E não é assim, você não pode brincar com a mensagem humana dessa forma. Você tem que ter entendimento correto, como eu disse, um panorama amplo de tudo que ele falou. Então, às vezes o Mombrana, ele comparava e dividia as peregrinações de Israel no deserto, até chegar a Canaã, de formas diferentes, como eu disse, conforme a ideia particular naquela ocasião que ele estava ali querendo ilustrar para os irmãos. Vou citar aqui um exemplo de uma mensagem lá de 53, Israel e a igreja número 1. Olha só o que o Mombrana vai dizer aqui. Agora observe, eleição em Abraão, uma etapa. Justificação em Isaac, segunda etapa. Graça em Jacó, 3 etapas. E perfeição em José, 4. 4 divisões ele fez aqui. Não há nada registrado contra José, essa é a perfeição. Aí então ele pega isso aqui como tipo do quê? Do milênio, lá tudo é perfeito, não é isso? Os 3 estágios terrestres da peregrinação dos filhos de Israel. E o 4º estágio, a 4ª etapa, foi quando entraram na terra prometida, que era o milênio. A terra prometida, Canaã, para o Mombrana, era um tipo do milênio. É que ele diz, olha, na 4ª etapa, no 4º estágio, eles então entraram. Os 3 estágios da igreja dos gentios. Essa semana, se Deus estiver disposto, posso trazê-lo através da Bíblia e mostrá-los que estamos em nossa 3ª etapa agora, prontos para entrar no milênio na época de José. Aqui o Mombrana está dizendo, estamos na 3ª etapa. Estamos prestes a entrar agora, então, na 4ª etapa? Pode dizer para mim. Qual é a 4ª etapa? Eu já disse, né?
A terceira etapa ele disse, estamos aqui. Seria onde? No deserto. Né? A quarta etapa é no milênio, a terra prometida. Essa divisão que ele está fazendo aqui. Então aqui o Rambam está dizendo que estaríamos em uma terceira etapa da jornada rumo ao milênio, cujo milênio seria o quê? Uma quarta etapa. Porém, eu quero mostrar para você que o Rambam não era muito ortodoxo, sisudo nessas divisões, essa tipologia. Ele às vezes mudava isso. Você vai ver em outras ocasiões, por exemplo, que ele dizia que nós, na verdade, estávamos na segunda etapa e estávamos para entrar na terceira etapa, que é o milênio. Ele fazia uma divisão diferente. E foi com isso que nós tratamos naquele estudo que eu ministrei. A jornada ao reino, eu creio que foi assim, em 3 etapas. E nós trabalhamos mais com isso. Mas veja, aqui um sermão, Rambam diz, nós já estamos na terceira e estamos entrando na quarta etapa. Então por que ele fazia isso? Como eu disse, foi para tentar apresentar, às vezes, o mesmo tópico, mas sobre um outro ângulo. E aí acrescentava alguma informação específica para tentar deixar a sua audiência, os irmãos que lhe acompanhavam, mais inteirados, mais claros acerca de alguma coisa que ele queria esclarecer. Mas isso nunca deveria ser comparado com as outras ocasiões onde ele dizia algo diferente para você pensar que ali era uma contradição ou uma correção de ensino que ele estava fazendo. Né? São apenas exposições diferentes de um ângulo diferente. Então, vamos ver algumas outras declarações aqui que o Rambam fez. E que depois você vai ver que ele fala outras coisas que parecem contrariar tudo o que ele disse. Na mensagem de adoção número 1, 15 de maio de 60. Escute o que o Rambam vai dizer aqui. Se você observou, Israel foi trazido do Egito e há 3 estágios de sua viagem. Um estágio foi a saída do Egito. O segundo estágio seguinte foi o deserto. E o outro estágio foi Canaã. Veja, dividiu aqui em 3. Na outra leitura ele dividiu em 4, não foi? Já mudou. Há um erro em algum lugar? Ele se corrigiu? Esse que é uma coisa que tem que ser clara. Né? Aí ele diz, agora, Canaã não representa a era do milênio. Mas nós vimos uma mensagem dizer, nós estamos entrando na quarta etapa, que é o quê? Milênio, que é a terra prometida, que é Canaã. Mas agora aqui nessa mensagem está dizendo, Canaã não representa o milênio. Quem não entende o que o Rambam fez, quem não entende a sua mensagem, quem não está familiarizado com a sua forma peculiar de ensinar, vai entender errado isso aqui, vai pensar que isso aqui é uma contradição de ensino. Mas vamos continuar, eu vou tratar isso mais adiante. Agora, ele está falando para os cananitas espirituais, Israel. Vamos lá, dentro de um contexto, quando você vai ler essas palavras do Rambam, você vai ver que ele está citando ali as palavras de Paulo aos Efésios. E ali Paulo usou figuras alegóricas. Nós já estamos ressuscitados e já estamos assentados em lugares celestiais. Então, o Rambam aqui está pegando a mesma figura. Né? Aí depois ele continua. O Israel espiritual que possui a terra, ou seja, nós somos Israel espiritual, a igreja. Nós já estamos ressuscitados, já estamos assentados em lugares celestiais, nós já estamos na terra prometida, o milênio já é nosso. Então o Rambam está pegando essa figura de Paulo e está dizendo, o Israel espiritual já possui a terra. Você não está feliz por ter saído do alho do Egito? Você não está feliz por estar fora do deserto? Estamos fora do deserto, não estamos no deserto. Vocês estão prontos para entender algo profundo e rico. Vamos entrar diretamente nisso. Isso estava escondido desde a fundação do mundo. Agora vai citar Paulo, ou parafraseando Paulo. Agora que vocês têm chegado a isso, eu estou lendo isso para vocês. Ou seja, não para aqueles que acabaram de deixar o Egito. Não para aqueles que ainda estão na jornada, mas para aqueles que estão na terra prometida, que deram um passo mais além, que receberam a promessa. Então, o Rambam aqui está dizendo que Paulo estava dizendo aos Efésios, vocês já estão na terra prometida. Quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Você não está contente que você esteja na terra? Então veja, num quadro você viu, estamos caminhando para uma etapa que vai nos conduzir à terra prometida, que é o milênio. E aqui agora numa outra mensagem ele diz, você não está contente de saber que você já está na terra? Mas ao mesmo tempo ele diz que a terra não é o milênio. Em um outro sermão ele disse que era, não disse? Isso não cria uma confusão se você não tem o entendimento do que ele está falando? Cria. Por isso que eu estou trazendo esse estudo para dar um panorama completo, porque eu não quero que os irmãos, principalmente da doutrina, nossa preocupação aqui com os nossos irmãos da doutrina, seja Chapecó, Francisco Morato, Curitiba, Viamão, onde tiver os irmãos ouvindo, nós queremos que pelo menos os irmãos que estudam a doutrina juntamente conosco não fiquem confusos como os outros lá fora podem ficar.
cada ministro vai dar sua própria interpretação, segundo o seu próprio entendimento particular. Eles vão dizer, olha, esqueça isso aqui foi em 63, né? Ah, então esqueça, profeta não era profeta. Irmão se tornou profeta por 2 anos e meio somente. Só 63 em diante que começou a falar as coisas corretamente. Antes ele não era profeta. Dê a explicação que eles quiserem, mas não vamos ficar com isso. Nós não fazemos o que eles fazem. Nós procuramos ter um quadro completo. Então veja que aqui uma Umbanda disse que a igreja não está mais no deserto. Você não está feliz de saber que você não está mais no deserto, que você já está de posse da terra, mas que tampouco ele disse aqui que Canaã era tipo do milênio. E ele disse que era. Porém, você perceberá que em várias outras ocasiões, uma Umbanda disse exatamente o quê? O contrário disso. De que assim como Israel estava no deserto antes de entrar na terra prometida, nós, como igreja, também estamos passando por um deserto e nos preparando para entrar na Canaã, que é sim um tipo do milênio. Agora vamos ver aqui algumas coisas que uma Umbanda fala que parece contrariar o que ele há pouco nós lemos aqui ele dizer. Você não está mais no deserto, fique contente por saber disso. Você já está de posse da terra prometida, mas a terra prometida não tem nada a ver com o milênio. Agora vamos ver outros sermões onde diz tudo o contrário, aparentemente o contrário do que ele disse aqui. Mensagem Coluna de Fogo de 53. Ora, quando ele trouxe os filhos de Israel para o deserto, ele os guiou por uma coluna de fogo. Isso está certo? A coluna de fogo guiou Israel no deserto, como nós estamos sendo guiados pela coluna de fogo, não é isso? A Bíblia disse que ele guiou e ele foi adiante deles. Essa foi a unção, o Espírito Santo, Cristo, que foi adiante dos filhos de Israel. Bem, se ele é o mesmo que ele era então, ele é o mesmo homem, a mesma pessoa. Ele é tudo o que ele era então e ele é agora. E como ele conduziu a igreja, então, no natural, ele está conduzindo a igreja hoje no espiritual. Mamãe pegava isso de um quadro natural e trazia para o espiritual. Isso está certo? Agora, você crê que estamos no deserto? Nós estamos. Mas um outro sermão ele disse que não estamos. E agora ele está dizendo, você crê que nós estamos no deserto? Nós estamos. Estamos em um caminho para a terra prometida. Bom, se estamos a caminho da terra prometida, então ainda não estamos na terra prometida. Mas no outro sermão ele disse que nós já estamos. Aí depois ele diz, quando eles chegaram a Canaã, não representava o céu. Eles tiveram guerras em Canaã e assim por diante. Canaã representava o milênio. Mas ele diz uma outra mensagem que Canaã não era o milênio. E agora está dizendo outra coisa contrária? Vê? Então estamos indo para isso. Não estamos no milênio, mas estamos caminhando para isso. Não estamos na terra prometida, mas estamos caminhando para ela. Onde é que nós estamos agora? No deserto. Vou repetir, onde no outro sermão ele disse, fique feliz porque você não está no deserto. Isso confunde alguns, não confunde? Vamos lá. Eu creio nisso. Eu creio que o mesmo Jesus Cristo que conduziu lá atrás, conduz hoje. Ele está em uma forma espiritual. Sim, Cristo está aqui na forma do Espírito Santo, né? A sua parúzia na forma do alarido, porque Paulo diz que ele viria, desceria dos céus com alarido. Deus mesmo está aqui. E de uma certa forma o Filho está aqui, porque é o mesmo Espírito que estava no Filho, e aquelas obras não era o Filho que fazia, era o Pai, o Espírito. Então, Cristo está aqui, na forma do Espírito Santo, guiando a sua igreja nessa peregrinação que ela está passando pelo deserto. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Ele está aqui presente. Amém. Então veja que o Umbanda ele disse o quê? Que Canaã tipifica o milênio. E esse sempre foi o ensino do Umbanda. Vamos para uma outra mensagem, agora sem tradução, entre nós ainda. Uma vida escondida em Cristo, 55. O maná caiu para manter os filhos de Israel vivos, enquanto estavam em sua peregrinação entre o Egito e a terra prometida, que era um belo tipo da igreja hoje em sua peregrinação do Egito para a terra prometida. Você crê que estamos no nosso caminho para uma terra prometida? Então não estamos na terra prometida ainda. Canaã não representava o céu, porque eles tinham guerras em Canaã. Canaã representava o milênio. Mas lembra mais uma vez, ele disse que não era o milênio. Então estamos no nosso caminho para o milênio. Não estamos lá. Não estamos no milênio. Não estamos na terra prometida. É o que ele diz aqui. Não, mas irmão Jorge, eu vou te provar que uma banda disse que já estamos na terra prometida, então já estamos no milênio. Seria muito confuso. Porque no mesmo sermão que ele disse que estão na terra prometida, ele disse que não era o milênio. Alguém quer provar que estamos no milênio, usando que aquele é o mesmo argumento, estamos na terra prometida? Vai se confundir. Aí vai ficar muito confuso, né? Então, vamos para outro sermão aqui, né? Nós estamos, então,
no deserto, até chegarmos a Canaã, que segundo o Mombrana é um tipo do milênio. Enquanto estamos no deserto, o Senhor vai nos sustentar com o seu Espírito, na forma de dons, de poder, mas também com um sinal, com a vida desse Espírito, a vida de Cristo em nós. E ele tipificava isso por aquele maná que desceu dos céus. Aquele maná que sustentava Israel naquela jornada era um tipo do maná que Deus tem derramado a nós, a forma do seu alarido, da mensagem. O Espírito Santo, agora em nosso meio, a coluna de fogo nos guiando. Ele pegava essa figura, uma mensagem sem tradução. O tempo do fim de 54. Quando Israel saiu do Egito, Deus prometeu que ele supriria tudo o que eles precisassem. E essa foi a igreja natural, tipificando a igreja espiritual hoje. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram ao outro lado, e eles estavam sem pão. Eles comeram tudo o que tinha, Deus prometeu cuidar deles. Na manhã seguinte eles saíram, Deus lhes havia fornecido pão. E eles pegaram pequenos pedaços de bolacha e comeram. Eles disseram que tinha sabor de mel, era doce. Você já provou algo assim? Esse era um tipo perfeito do Espírito Santo vindo para fornecer comida para nós enquanto estamos na viagem. Que viagem? Do deserto. Né? Indo para a terra prometida, o milênio. Um belo tipo. Esse é o tipo que o profeta usava. Deus aqui está nos sustentando agora com a sua palavra, com a sua mensagem, com os seus dons, com o seu espírito, nesse deserto, até chegarmos na terra prometida, que é o milênio. E recorde, o maná nunca cessou desde aquele dia até chegar à terra prometida. Quando chegar na terra prometida, acabou o maná. Acabou o Espírito Santo, acabou os dons. Não precisa mais. Já estava lá com o Espírito Santo encarnado, porque no milênio o que você vai ter? Outra vez o Espírito de Deus encarnado no seu Filho Jesus Cristo. Agora assumindo o papel, o título de Filho de Davi. Aqui ele diz, e o Espírito Santo que caiu no dia do Pentecostes nunca cessará de cair na igreja até que venha o milênio. Quando vier o milênio vai cessar, porque nós vamos ter o próprio Espírito encarnado outra vez para nós. Mas enquanto o milênio não vem, o Espírito está aqui, nos ungindo, nos santificando, nos purificando, nos selando, nos redimindo, para confirmar aquilo que é nosso. Já estamos ressuscitados, já estamos assentados, já estamos com os pés na terra da promessa. Por quê? Porque nós somos filhos da promessa. Então a herança é nossa. Ok, outra mensagem aqui, uma vida escondida, que também não temos traduzido. Deus choveu um maná espiritual do céu, que sustentava a igreja até que Jesus voltasse, ou passemos para o milênio na terra prometida. Está usando a figura da terra prometida como tipo do milênio. Outra mensagem em tradução, água da rocha. Aquele mesmo maná caía constantemente todos os dias, exceto no domingo. Todos os dias, até chegarem ao milênio, tipo da terra prometida. A terra prometida, Canaã, para o Mombrana, era um tipo, sim, do milênio. E é aí que todos os profetas hebreus, ao longo dos anos, esperaram o milênio. E o mesmo Espírito Santo, que era um tipo que caiu no dia do Pentecostes, continuará da mesma maneira até o milênio entrar. Quando eles entraram naquela terra, o maná deixou de cair. Um tipo muito bonito, como o Espírito Santo caindo hoje, que é o maná do céu. No dia em que entrarmos no milênio, Cristo, filho de Davi, se assentará no trono de Davi. Alguns dizem que o milênio já aconteceu. Então, onde é que está o Cristo deles assentado em que trono? Onde é que está isso? Porque é na terra. E acaba o Espírito Santo. Se eles têm avivamentos pentecostais na igreja deles, então já está errado, porque na teologia Mombrana nem tem mais Espírito Santo quando Cristo vem no milênio. É? No dia em que entrarmos no milênio, Cristo, filho de Davi, se assentará no trono de Davi. Sim, amém. Não se precisará do Espírito Santo, então, porque Cristo mesmo estará aqui em uma forma corporal como o Rei Jesus. Então, enquanto estivermos aqui no deserto, ainda precisamos do Espírito Santo. Mas quando entrarmos na Canaã, quando entrarmos na terra da promessa de fato, no milênio, então esses dons não precisamos mais, porque Cristo vai estar aqui, o Espírito de Deus vai estar aqui outra vez encarnado para nós. Amém. Então veja que uma das tipologias que o Mombrana usava era de que a igreja eleita está passando por uma terceira etapa, adentrando a uma quarta etapa. Numa outra mensagem, ele já muda. Estamos numa segunda etapa, que é o deserto, e estamos adentrando a uma terceira, que é o tipo do milênio. E usando ainda a figura do Espírito Santo, nos ungindo, nos santificando, nos preparando nessa jornada com a figura do maná que caía. Ele dizia que aquilo ali era a preparação para nós entrarmos na terceira etapa, onde nós ingressamos no milênio. Porém, ele disse, né, é o milênio, então não aconteceu ainda.
mas nós estamos aguardando por isso. Amém? Outros irmãos sem tradução ainda entre nós. Este grande guerreiro Josué de 55. Os filhos de Israel acabaram de sair do Egito e eles estavam em sua última etapa da jornada. Tudo novo. Pode ser um pouco cansativo aqui eu repetir essas coisas, mas é necessário. Estamos apresentando um tema que alguns irmãos não estavam entendendo. Queremos que os irmãos tenham um quadro completo disso. Há 3 etapas da jornada. Pronto, já não são mais 4, como ele disse no outro sermão. Já mudou, né? Quando eles saíram, primeiro, posicionalmente, ou seja, a primeira etapa, no Egito. A primeira etapa foi sair do Egito, foi sair do mundanismo, foi sair das denominações, né? Foi sair da Babilônia, retirai-vos dela, povo meu. Isso tudo é a primeira etapa. Sair dos ismos, sair dos grupos, sair das denominações, sair do sistema dos homens, dos seus ensinos, saia disso. Aquele Israel que saiu naquela primeira etapa ali do Egito é um tipo de todos nós. Todos nós temos que passar por isto. Senão você nunca vai adentrar Canaã. Se você ainda está no ismo, você não é nem sequer ressuscitado ou assentado em lugares celestiais. Seus pés não estão na terra prometida. Você não está dando prova disso. Você tem que sair do Egito. E depois você tem que ir para onde? Qual a outra etapa? Deserto. Essa é a segunda etapa. Ele disse, a primeira é sair do Egito. Segundo, deserto. Então agora estamos no deserto. Porque é o tempo que precisamos agora do quê? Do Egito sair de nós. Dos ismos que aprendemos errado lá, sair de nossas mentes, sair de nossos corações e sermos reeducados, como Moisés precisou ser reeducado, até se desfazer das suas próprias habilidades que ele aprendeu lá. Ele queria usar isso para libertar Israel. Estava errado, não era o programa de Deus. Então nós temos que ficar um tempo no deserto, passar por esse processo do Espírito Santo trabalhando conosco. Né? E depois ele diz, e em terceiro lugar, qual é o terceiro? A Palestina, a terra prometida. Mas lembre-se que em outra ocasião ele afirmou que adentrar em Canaã seria o quê? A quarta e última etapa. E aqui ele já disse que é a terceira. Então, se nós não estamos ainda em Canaã, na terra prometida, em que etapa estamos? Na segunda. Ok? Foi isso que eu ministrei no outro estudo e muitos irmãos, pelo menos 2 me escreveram, acharam muito confuso. Porque mesmo tendo esclarecido naquela mensagem, alguns não entenderam. Eu até fiz questão de lembrar a eles. O Umbanda fazia divisão das etapas da graça. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e a mensagem. E alguns que ouviram aquele estudo, onde eu li o Umbanda dizendo, estamos na segunda etapa, que é o deserto, alguns escreveram para mim, irmão Diógenes, você ensinou que nós estamos ainda na santificação? Eu disse, mas querido, isso é uma outra divisão que o profeta fazia das etapas da graça. Ali não é mais etapa da graça, ali é uma outra constituição, um outro panorama que o profeta apresentou. Não pegue e faça um paralelo, porque não é a mesma divisão, não é a mesma conotação, não é o mesmo ensino, é um outro ângulo, é um outro entendimento. E alguns irmãos não estavam entendendo. Estavam dizendo, o irmão de hoje está pregando que estamos ainda na santificação, nem no batismo com o Espírito Santo. Não entenderam? No próprio estudo eu mostrei. Não confunda essas divisões que o profeta faz, os estágios de Israel até chegar a Canaã, com aquela outra divisão que ele fazia. E agora você tem até essa outra divisão que ele fazia. Nem estamos numa segunda para entrar na terceira. Ele disse, estamos numa terceira e estamos entrando numa quarta. Então aqui ele diz, estamos agora na segunda, que é o deserto, e vamos entrar no terceiro, que é a terra prometida. Agora, muitas pessoas têm considerado essa tipologia como eu mesmo tenho dito que foi representado após a jornada do deserto, depois entrando na glória. Então estamos no deserto e estamos agora para entrar na glória, que é o milênio. Agora, pode haver alguém aqui que ensine dessa forma esta noite. Isso não faria qualquer diferença. O Umbanda mesmo mudou isso algumas vezes. Sim? Agora, meu irmão e minha irmã, seja lá como for, eu posso estar errado em minhas teorias sobre isso, mas eu nunca poderia comparar a Terra Prometida com o céu, porque eles tinham guerras na Terra Prometida. Eu sou milenista, eu creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra, que a humanidade irá voltar para Deus assim que ele sair de Deus. E eu creio que a Terra Prometida representava o milênio, os 1000 anos no milênio. Agora está dizendo, a Terra Prometida é um tipo, sim, do milênio. Então veja que o Umbanda disse que a igreja está muito perto de sair da segunda etapa, do deserto, para entrar na terceira etapa, que é a jornada, que é sair, melhor, do deserto e entrar no milênio. Outros irmãos sem tradução ainda entre nós, onde ele disse a mesma coisa. Os resultados da decisão, 8 de outubro de 55. Nós não estamos mais no Egito, já saímos daquela primeira etapa. Já temos arrancado as estacas, nossas tendas e saído.
atravessado o Mar Vermelho, o sangue do Senhor Jesus, visto todos os velhos hábitos e coisas da vida afogados. Os ídolos agora estão saindo de nós. Os carrascos que nos levaram pelos bares e locais de bebidas e coisas tais. E temos visto tudo isso afogado, como o faraó e seus cavalos. E então, agora, estamos no deserto. Estamos no deserto. Essa é a segunda etapa. Precisamos passar por esse deserto, para que todos esses ismos lá do faraó e seu cavaleiro saiam de nós. Esse é o ensino de Mambrana. Nos movendo adiante, seguindo o anjo da aliança, o Espírito Santo. Quem é esse? Nosso Josué. É o nosso guia hoje. E sabendo que estamos no nosso caminho para uma grande terra que estará aqui durante os dias do milênio. Essa aqui é a nossa terceira etapa. E nós estamos indo para aqueles 1000 anos do reino milenial. Agora, muitas pessoas tipificam a terra prometida, a Palestina com o céu. Não poderia ser assim. Eles tiveram guerras e coisas na Palestina. Agora, eles não terão guerras e coisas lá no céu. Aquilo é um tipo, ou seja, a Palestina, Canaã, é um tipo dos 1000 anos na terra com Cristo. Canaã, a Palestina, é um tipo, então, do milênio. 3 etapas da jornada. E nós estamos prontos agora. A igreja está, em minha opinião, no nível espiritual para adentrar na terceira etapa. Na terceira cena. Para adentrar na terceira cena. Então, se estamos para entrar na terceira, em qual estamos agora? Na segunda, que é o deserto. Estamos no deserto, estamos na segunda etapa. Eu preguei isso meses atrás e muitos se perturbaram com isso. Mas não está errado, não estamos na santificação. Mamãe não está falando aqui de santificação, querido. Esqueça aquela outra divisão das etapas da graça, esqueça. Ele está fazendo uma outra conotação. Está usando às vezes o mesmo tipo, mas com outro sentido, com outro interesse, com outro ângulo ali apresentando para a igreja. Então, se estamos para entrar na terceira, então não estamos dentro da terceira. Não estamos na terra prometida. Agora, lembre-se mais uma vez que ele chegou a dizer que estava na terceira e preza entrar na quarta. É? Então, Mambrana, ele às vezes até dizia que nós estamos na condição de Cades Barneia. Israel, quando estava em Cades Barneia, que era uma condição do deserto. Ele disse isso. Então, isso prova que nós estamos no deserto. Mensagem às águas da separação. Eu acho que representa o milênio. Está falando da terra prometida. Porque eles tiveram guerras e problemas. Na minha opinião, a igreja esta noite está no estágio da velha igreja lá de Cades Barneia, que é o deserto. A igreja está nessa condição aqui. Em outra mensagem ele vai falar a mesma coisa, o poder de decisão de 55. O Egito para esse deserto e seu caminho para a terra prometida, como o mesmo tipo de igreja saindo do mundo, separando-se do mundo na jornada do deserto. Estamos numa jornada no deserto, saindo do mundo, saindo do Egito, até chegarmos a Canaã. Então, veja, estamos no deserto ou não estamos no deserto? Depois de tudo aqui que nós vimos, nós vamos voltar novamente para aquelas mesmas palavras do Mambrana, porque ele disse, nós não estamos no deserto. Eu li vários sermões aqui. Estamos no deserto, estamos na condição de Cades Barneia, estamos na segunda etapa, para entrar na terceira cena, na terceira etapa. Agora vamos voltar para aquele sermão de novo. Agora ele está falando para os cananitas espirituais. Está falando de Paulo, falando para os efésios. Né? Vocês são espirituais, vocês estão em Canaã. Então vocês são cananitas espirituais, porque vocês estão de posse da terra. Você já tem a herança, você já tem o Espírito Santo. O Israel espiritual que possuiu a terra. Então vocês já estão na terra prometida. Você não está feliz por ter saído do antigo, saído do alho do Egito? Você não está feliz por estar fora do deserto? Agora aqui o Mambrana disse, aquilo que nós já vimos, você não está mais no deserto. Mas você viu vários sermões, ele disse, estamos no deserto, estamos na segunda etapa. Então entenda que pouco antes, Mambrana, nesse sermão, ele citou aquela escritura que nós lemos ali de Paulo aos Efésios. Vocês já estão ressuscitados, vocês já estão em lugares celestiais, mas nós já vimos, e o próprio Wesley nos ajudou a entender, aquilo é apenas um tipo. Nós não estamos, mas é como se já estivesse. É como se isso já fosse nosso. Não estamos no céu, mas o céu já é nosso, já está preparado para nós. O Wesley disse isso, mas era uma figura, uma linguagem alegórica, uma linguagem figurada. E o que o Mambrana está fazendo nesse sermão é usar a mesma figura, a mesma linguagem alegórica que Paulo usou. É por isso que ele está dizendo, olha, nós já estamos de posse da terra, já saímos do deserto, isso já passou, nós já somos vitoriosos. É essa conotação que ele está dando. É uma tipologia diferente, mas não há um conflito com o que ele disse antes. Então, se você entender isso, que é uma linguagem alegórica, você não vai ver contradições aqui no ensino dele. Você entende isso?
Então, na verdade, tudo que Paulo disse seria apenas o quê? Potencialmente. Né? E usando essa mesma figura de linguagem de Paulo, o irmão Branham, ele está dizendo que potencialmente, não só a igreja de Éfeso, porque ali Paulo se dirigiu a Éfeso, e o irmão Branham está se referindo aos efesianos ali. Mas não é só os efesianos, todos nós hoje também. Já passamos, já saímos do deserto. Já estamos com nossos pés na terra prometida. Tudo isso já é nosso. Embora atualmente ainda estamos aguardando o quê? A vinda de Cristo, porque é Ele que vai nos dar tudo isso. Depois o irmão Branham continua. Lembre-se, eles tiveram que comer maná. Está falando de Israel natural. Israel na terra, no deserto, comeu o maná. Comida de anjo do céu, até que cruzasse a terra. E quando eles atravessaram a terra, o maná deixou de cair. Você já entendeu essa explicação do profeta. Quando estivermos no milênio, não precisa mais do Espírito Santo, porque ele já vai estar encarnado para nós. Eles estavam completamente amadurecidos, então, e eles comeram o antigo milho da terra. Agora que vocês não são mais bebês, ele está parafraseando Paulo, vocês Efésios, vocês não são mais bebês. Estou tentando mostrar esse quadro que o profeta aqui está pintando. Alguns não entendem isso aqui. Né? Vocês, efesianos, vocês não são mais bebês, agora vocês estão não desejando mais leite do evangelho, você não precisa ser mimado e receber tapinhas e ser persuadido a vir na igreja, vem na igreja, vem escuta domingo, você não precisa, vocês já estão amadurecidos. Né? Agora que vocês são verdadeiros cristãos plenamente amadurecidos, vocês estão prontos para comer carnes fortes agora, vocês estão prontos para entrar em algo. E ele disse, está parafraseando Paulo, estou chamando atenção para isso. E ele disse, ou seja, Paulo, vocês estão prontos para entender algo profundo e rico. Ah, vamos entrar diretamente nisso. Está escondido essa fundação do mundo. Ele disse, agora que vocês têm chegado a isso, eu estou lendo isso para vocês. Não para aqueles que acabaram de deixar o Egito. Não para aqueles que ainda estão na jornada, mas para aqueles que estão na terra prometida, que receberam a promessa. Então, o irmão Branham, parafraseando, Paulo disse, vocês Efésios, vocês já estão na terra prometida. Ou seja, Paulo está se referindo àqueles que receberam o quê? O selo da redenção. Vocês Efésios, que têm o Espírito Santo, vocês já passaram do deserto, vocês já estão de posse da terra. Alguns ministros, eles podem ler isso, como o Branham está dizendo, e entender diferente. É que nós já estamos de fato na terra prometida, ou que estamos no milênio, mas aqui o irmão Branham está dizendo que Paulo está afirmando alegoricamente que a igreja de Éfeso já estava na terra prometida desde então. Né? Mas alegoricamente, potencialmente, não de fato. O irmão Branham estava usando essa mesma linguagem para dizer que apenas em alegoria nós já saímos do deserto e entramos na Canaã. Potencialmente já estamos em Canaã. Embora efetivamente isso ainda não aconteceu. Aí depois ele diz, quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Não batismo do Espírito Santo. O irmão Branham está falando de algo mais profundo. Não dons do Espírito Santo, mas o Espírito Santo. Porque para o irmão Branham, o sinal não é batismo, é Cristo de fato. É a vida do Cristo, do Espírito de Cristo na igreja. Né? Como explicamos na outra mensagem. Não você ter apenas o batismo, mas o batizador. Né? Então, quantos receberam a promessa do Espírito Santo? Quantos entre vocês aí, efesianos de hoje, já tem o batizador entre vocês? Não apenas línguas, porque os denominacionais têm isso. Né? Ainda nem chegaram no deserto ainda. Ainda estão no Egito. Né? Então, vamos lá. Depois o irmão continua. Ó, você não está contente que você esteja na terra? Né? Se você já tem o Espírito Santo, você já está na terra. Por que isso? Nós vamos ver, vou dar o quadro completo. O irmão Branham criou uma outra situação onde ele fazia da terra prometida o Espírito Santo. Mas é uma outra situação. Né? Por aqui, comendo milho velho, comendo as coisas fortes de Deus e obtendo um entendimento claro. Sua mente espiritual não está toda confusa. Você sabe exatamente quem ele é, você sabe exatamente o que ele é e para onde você está indo. Você sabe exatamente do que se trata tudo isso. Então veja que o irmão Branham aqui apresenta o apóstolo Paulo dizendo aos Efésios que eles não estavam mais no deserto. Quando em outros sermões, o irmão Branham diz para nós efesianos, porque temos a mesma mensagem deles, restaurada, nós, ou a noiva desse dia, nós ainda estamos no deserto. Estamos numa etapa tentando chegar à terceira. Nessa mesma mensagem, a adoção número 1, o irmão Branham diz aqui, se você notar, Israel foi levado para fora do Egito. E há 3 etapas de sua jornada. Uma etapa foi saindo do Egito. A próxima etapa foi o deserto. Nesse mesmo sermão, Branham disse, a segunda etapa é o deserto.
que durou 40 anos. E a próxima etapa foi o quê? Canaã. Porém, aqui ele disse que nós já estávamos em Canaã, nessa mesma mensagem. Então, veja, nós já estamos entendendo que às vezes o Umbanda então usava uma tipologia diferente, ou usava a mesma figura com uma conotação, com um sentido diferente em ocasiões diferentes. Então, em algumas das ocasiões, ele afirmava que Canaã era um tipo do milênio, em outras ocasiões, ele disse que Canaã não é tipo do milênio. Nós lemos um exemplo, eu vou ler mais outros exemplos para você ver que ele falou isso mais de uma vez. Na mensagem de adoção número 1, vamos rever isso aqui por enquanto? Acho que nós já tínhamos visto. Agora tenho tipificado isto com Josué. Você observou que Israel foi trazido do Egito e há 3 estágios de sua viagem. O estágio foi saído do Egito, o segundo estágio foi deserto, que é onde ele diz que estamos agora, e o outro estágio foi Canaã. Aqui ele já mudou a divisão. No outro sermão ele disse que Canaã era o 4º estágio. Agora, Canaã não representa a era do milênio. Canaã não é tipo do milênio. A terra prometida não é tipo do milênio. Ela somente representa a era do vencedor, a dispensação da vitória. Porque em Canaã eles mataram e queimaram e tomaram cidades. E não haverá nenhuma morte no milênio. Mas outra coisa isto faz. Isso traz a justificação pela fé, depois deles terem crido em Moisés e terem deixado o Egito, santificação para seguirem sob a coluna de fogo e do pacto do cordeiro sacrificado, e então entrarem em uma terra que foi prometida. Agora, o que é a terra prometida para o crente do Novo Testamento? O milênio, irmão Brana. Não. Vai dizer, a promessa é o Espírito Santo. Agora, usou um outro quadro. Apresentou o mesmo tipo, mas com uma outra conotação. O que é Canaã? O que é a terra prometida? O Espírito Santo. Então veja, aqui o Umbanda está fazendo apenas o quê? Mostrando um quadro diferente, baseado naquela escritura de Paulo aos Efésios, onde Paulo afirmava que os gentios receberam a promessa do Espírito Santo pela graça. Não foi isso que ele disse? Pela graça sois salvos mediante a fé. Vocês já estão ressuscitados, vocês já ascenderam aos céus, vocês estão em lugares celestiais, mas isso é por graça. Então o Umbanda estava pegando tudo isso como tipo e dizendo, assim estamos nós agora. Nós estamos agora de posse da terra prometida, porque foi isso que Paulo disse. Vocês aí de Efésios, vocês estão de posse da terra, mas isso é de graça. Então o Umbanda pega isso como tipo e diz, isto é o tipo, essa terra é o Espírito Santo que nos foi dado gratuitamente. Essa é a hora que ele chama, é a era do vencedor, a era da dispensação da vitória. Nós já somos vitoriosos porque não dependemos da lei, não chegamos até aqui pelas obras da lei, chegamos aqui pela graça. O profeta está pegando um outro quadro diferente. Por isso está dizendo, aqui essa terra prometida não é o milênio, é o Espírito Santo agora sendo derramado. É a graça, é a hora da graça que estamos vivendo. Uma outra mensagem, o Umbanda vai dizer algo parecido. Perguntas e respostas 59. Quantos leram Deuteronômio aí, onde os espias foram até lá, a terra, e saborearam as coisas de Canaã, o qual Canaã não é um tipo do milênio? Outra vez, outro sermão. Canaã não significa o milênio. A terra prometida não é tipo do milênio. Quantos sabem disso? Isso mesmo. Canaã não é o tipo do milênio. Eu vou repetir mais uma vez. Quem não entende fica confuso com essa declaração. Já lemos vários sermões onde ele disse que era, não era? Agora já é um segundo sermão, ele diz, não, não é o milênio. Porque eles tiveram guerras, lutas, assassinatos e tudo mais em Canaã. Então o que tipificava? Tipificava o santo. Canaã é um tipo do Espírito Santo. Está mudando o quadro agora. O Umbanda aqui está dando uma outra aplicação para a mesma figura de Canaã. Aí ele continua, o Egito é o mundo de onde eles saem. O deserto é onde foram santificados, chamado da igreja. Canaã é onde eles se estabeleceram com o Espírito Santo. Por isso que alguns lá me escreveram, irmão Jorge, você está errado. Você falou que estamos na segunda etapa da santificação e que não estamos ainda no milênio, mas aqui o Umbanda diz que nós já estamos na terra prometida, já saímos da santificação. Você diz que estamos ainda no deserto? Mas eles não entenderam os outros sermões onde o Umbanda falava isto. Foi o Umbanda, não foi eu que disse. Estamos no deserto, estamos recebendo o Espírito Santo, é verdade, mas estamos no deserto. Aí ele continua, o Egito é o mundo de onde ele sai, o deserto é onde foram santificados, porque eles tinham guerras, e se você não crê que você tenha guerras, apenas obtenha o Espírito Santo uma vez.
Né? Deixa o Espírito Santo habitar em você e você vai ver o que é guerra. Receba o selo aí, o sinal, não é dons. Se você tem a vida de Cristo em você, você vai ter guerra. Verdade. Né? Então, quando a oposição vem, é justamente prova de que você tem o Espírito Santo. Vamos para um outro sermão. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Esse foi traduzido por um ministério. Então, alguns já leram isto. Por isso que alguns que leram isso devem ficar confusos com o que eu expus. Porque aqui ele vai dizer a mesma coisa. Muitas pessoas se referem à Terra Prometida ao milênio. Não é. A Terra Prometida não é o milênio. Mas eu mostrei num sermão onde Umbanda falava que era. Por isso que alguns irmãos me escreveram. Mas como que é isso? Ele disse que não é. E aqui eles têm separado. Falei, tá aqui, Umbanda disse que não é. Novamente está usando a mesma figura com uma outra conotação. Isso tem que ficar claro. A Terra Prometida teve guerras e assassinatos. O milênio não terá guerras e assassinatos. Então o que é a Terra Prometida? Referia-se ao Espírito Santo. Usando o mesmo quadro. A Terra Prometida onde estamos agora é o Espírito Santo. É a Terra da Graça. É o tempo da graça que estamos vivendo. Os campos de batalha, a justificação, eles deixaram o Egito. Há 3 etapas de sua jornada. Eles deixaram o Egito sob a justificação, crendo na palavra. Eles separaram dos egípcios e saíram. Atravessaram o Mar Vermelho, mataram as coisas para trás deles. Isso foi santificação, através do sangue que mata os desejos humanos do mal. A segunda etapa da jornada. Mas o terceiro estágio foi quando eles atravessaram o Jordão na Terra Prometida, onde sua herança pousou. Sua herança nunca foi posta no Egito, embora Deus os tenha abençoado no Egito. Porém, veja, nada disso aqui altera as ocasiões em que Umbanda disse que Canaã, ou a Terra Prometida, era um tipo do milênio. No entanto, alguém pode dizer o seguinte, não, irmão Jorge, o que eu entendo é o seguinte, essas mensagens que o senhor leu para nós, dos anos 50, onde disse, estamos no deserto, né? Estamos a caminho da Terra Prometida, estamos na segunda etapa, estamos para a terceira. Esqueça isso, porque essas últimas mensagens que o senhor leu para nós aqui é de 59 e de 60. Ali o Umbanda já mostrou um outro quadro. O que quer dizer isso, irmão Jorge? Vou explicar para o senhor. O Umbanda está corrigindo o seu ensino, está corrigindo a sua doutrina. Então, onde ele diz ali que não estamos mais no deserto, é com isso que você tem que ficar, irmão Jorge. Porque lá no passado, nos anos 50, ele disse, estamos no deserto, agora passou. Agora temos a mensagem, agora temos a abertura da palavra, agora temos a terceira etapa, temos nuvem, temos um monte disso. E ele pode mudar a mensagem do William Branham. Então agora esqueça. Não estamos mais no deserto. Estamos de posse da Terra Prometida. Então, quando o Umbanda fala uma coisa lá no passado, esqueça. Porque ele já mudou isso aqui. Se ele disse que a Terra Prometida ali não é tipo do milênio, porque nós já estamos, então esqueça. Porém, mesmo depois de 60, em outros sermões mais adiante, você vai ver uma Umbanda voltando a dizer que Canaã era tipo do milênio. Que a Terra Prometida era um tipo do milênio. Mensagem do terceiro Êxodo. O tempo de êxito é tempo de um êxito, tempo de um chamado para sair. Para onde? Para a Terra Prometida. Não para a promessa, não para um outro país para onde ir, mas para um lar, o milênio. Depois ele voltou a dizer que a Terra Prometida é tipo do milênio. Está aqui, terceiro êxito. Ele continua, esta mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma Terra Prometida, o milênio. Voltou a dizer que o milênio é a figura da Terra Prometida e vice-versa. Então veja, ainda não estamos na Terra Prometida, ainda não estamos no milênio, mas aqui está a coluna de fogo nos guiando para isto. Estamos aqui na segunda etapa do deserto. E como a terra, onde nós verificamos sob a inspiração do sexto selo, e agora é com selos abertos aqui, com a abertura da palavra dizendo, Canaã tipifica o milênio. Como a terra tem de ser purificada para o milênio, a coluna de fogo os está conduzindo ao milênio, para a Terra Prometida. E uma outra mensagem, em 65, já no final do ministério, outra vez você vai ver ele dizendo que Canaã é um tipo do milênio. Mudou Deus alguma vez seu parecer? 18 de abril de 65. E o Israel do Antigo Testamento é um tipo da noiva no Novo Testamento. Um tipo de nós. Saindo do mundo, marchando no caminho para Canaã. Ou para Canaã para a qual iremos, o milênio. Voltou a dizer que Canaã, a Terra Prometida, é tipo do milênio. Então como é que você vai pegar uma declaração em 60? Não, Canaã não é o milênio. Esqueça lá no passado. Se depois ele volta a dizer que era. Você tem que tomar muito cuidado. Por isso você tem que ter um panorama completo de tudo o que ele disse, para você não criar uma doutrina falsa apenas com um parágrafo isolado, sem contextualização.
mas alguns estão fazendo isso. Tudo isso aqui estou pegando apenas como exemplo para você entender o que está acontecendo com alguns irmãos da mensagem e com alguns ministérios. Então você tem que tomar muito cuidado quando você lê algo que uma umbanda parece se contrariar, porque isso vai fazer você ser surpreendido, fazendo você mesmo colocar uma umbanda contra ele mesmo. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, o que o Umbanda dizia? Nós estamos vivendo numa época da graça. Ele pegava um quadro, um mesmo tipo, mas com outro sentido. Né? O Umbanda está dizendo que a Canaã, a terra prometida, não era o milênio, porque ele estava apenas apresentando um outro quadro onde ele fazia daquela terra prometida um tipo da graça. E, portanto, nós estaremos nessa terra por nós estarmos debaixo da graça de Deus. É por essa razão que, às vezes, o Umbanda dizia que Canaã não era tipo do milênio, mas da graça. Ele disse isso na mensagem Paradoxo de 65. Tem que vir um Efésios, um Éfeso, um efesiano dessa jornada. Observe, onde aquela lei nunca poderia salvar um pecador. Como eu mencionei, não podia. Portanto, a terra prometida representava um dia de graça. Estava pegando um quadro para dar um outro sentido. Esse é um tempo de graça que estamos vivendo. 65. Mas veja, eu li uma mensagem 65 onde ele continuava dizendo, estamos indo para a terra prometida, que é o milênio. Então, um parágrafo não contraria o outro. Você apenas tem que entender qual é o sentido daquelas palavras que o profeta está dando. Então, como nós já entendemos, Umbanda estava apenas falando apenas figuradamente. Nós já estamos na terra prometida, mas isso era figurado, como Paulo fez lá com a sua carta aos Efésios. Então, como os gentios de Éfeso não estavam debaixo da lei como os judeus, então Paulo diz, vocês estão debaixo da graça, vocês já estão de posse da terra prometida. Uma Umbanda pega a mesma figura de Paulo e diz, vocês estão na terra prometida, que é a graça. Vocês não estão debaixo da lei. E você vai ver que o irmão Liveio, agora vamos trazer alguns sermões do irmão Liveio, porque ele era um ministério que Deus usou para nos ajudar a compreender a mensagem do Umbanda. E você vai ver que no seu ministério de ensino, o Liveio fez a mesma coisa que o Umbanda. Umbanda disse, Canaã não é milênio. Você vai ver sermões do Liveio dizendo a mesma coisa. Canaã não é o milênio. Mas há ocasiões que o profeta disse, não disse? Eu li aqui, Canaã é o milênio. E você vai ver sermões de Liveio dizendo, Canaã é o milênio. O que quer dizer isso? O ministério quíntuplo não se confunde com essas aparentes contradições. Um ministério que é vindicado não vai confundir e não vai permitir que os seus ouvintes se confundam. Ok? Então, na mensagem do irmão Liveio, Paradoxo, número 5 de 84, não traduzimos isso, o irmão Liveio fala aqui, nós estamos na terra da promessa figuradamente falando. Está explicando para você. Nós já estamos na terra da promessa, o irmão Brandt disse, né? Mas agora o irmão Liveio explica figuradamente. Por que isso? Porque usou a linguagem figurada de Paulo. Vocês estão assentados nos lugares celestiais. E o Wesley disse, nós não temos isso, mas já é nosso. É figurado. Liveio agora está explicando para você. Não da lei. Passamos da lei, 100%. Agora estamos na terra prometida da Escritura em que nos encontramos, que é uma total graça e fé. Veja, é a linguagem do profeta. O profeta diz, estamos na terra prometida, mas figuradamente, que é um tempo de graça e de fé. Que é o momento em que Deus tem visitado novamente o seu povo. Né? Então veja, quando o profeta disse que estamos no deserto, é porque Cristo ainda não veio. Mas quando em outra ocasião ele disse que não somente já saímos do deserto, mas que já estamos de posse da terra prometida, é porque isso é uma herança que já é nossa e já está consumada. Né? Nada vai poder tirar você disso. Isso já é seu. Então, o que nós entendemos é que às vezes uma Umbanda usava o mesmo tipo, com conotações ou aplicações diferentes, e o irmão Liveio seguia essa mesma conotação que uma Umbanda usava. Portanto, é preciso você tomar muito cuidado, pois se uma Umbanda, em uma ocasião, nos disse que estamos na terra prometida, isso não quer dizer que nós já estamos no milênio. Ele não disse isso. Outra mensagem do irmão Liveio, Paradoxo número 4 de 84. Amado Pai Celestial, olhamos para a Tua Palavra hoje, entendendo que estamos em uma terra prometida. Porém, isso numa linguagem figurada. O irmão Liveio está fazendo uma oração, Senhor, entendemos que estamos numa terra prometida. Estamos na hora de uma promessa, onde o tempo e a eternidade estão se misturando. Uma promessa de graça, Senhor, que o próprio Senhor decretará do céu com um alarido, para obter uma noiva reunida e pronta. Então, a nossa terra prometida hoje é um dia de graça, onde nós somos guiados pela coluna de fogo, que é o Espírito Santo, e pelo seu sinal.
Aqui o irmão veio, vai citar as palavras do profeta e depois vai comentar. Escute o que ele vai dizer. Nós já lemos isso aqui no Mambrana dizendo. Agora é outra mensagem do irmão Oliveira. Ele repete as palavras do profeta. Tem que haver Efésios, tem que haver um efesiano dessa jornada, onde aquela lei nunca poderia salvar um pecador. Como eu mencionei, não podia. Portanto, a terra prometida representava um dia de graça. E agora vem ele veio. Não o milênio. Agora ele veio e diz, a terra prometida não é o milênio. Por que ele veio e disse isso? Você viu que o Mambrana disse isso. O irmão Oliveira aderia às contradições de William Branham. Quando o Mambrana disse, a terra prometida não é o milênio, você tem o próprio Oliveira dizendo, não é. Mas quando o irmão Branham diz que a terra prometida é o milênio, você vai ver o irmão Oliveira dizendo a mesma coisa. Mas aqui ele diz, não é o milênio. Você entende o que eu estou dizendo? Alguns não conseguem entender. Não entendi o irmão Branham, nem vão entender ele veio. Por que alguns leem ele veio e não entendem? Porque não entendem o William Branham. Ele falava, em um sermão que traduzimos, ele disse, eu sou o papagaio do profeta. O profeta diz que a terra prometida é milênio? Não é milênio. Mas em outras mensagens ele diz, é o milênio? É o milênio. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você entende o William Branham, você vai entender a mim. É isso que ele veio que está dizendo. Você entende o que eu estou dizendo? E assim por diante, a terra prometida é um dia de graça. É o ensino do William Branham. É uma tipologia que ele usou. No inglês, claro, então esta é a hora da promessa. E isto é o que o profeta nos dividiu. Ele fez uma divisão diferente ali. Essa conotação. A palavra da promessa, a promessa para esta hora. A mistura do tempo e da eternidade. Então, nós não estamos de fato na terra prometida. Mas estamos o quê? Nos encaminhando para ela. O irmão Oliveira não negou aqui a tipologia da terra prometida com o milênio. Você viu ele dizer, não é o milênio. Né? Mas ele também não negou o ensino do irmão Branham quando ele disse que era o milênio. Então, ele aderia a essas contradições do William Branham, porque ele falava do mesmo jeito que o profeta, mas com a mesma mente, com o mesmo entendimento. Você pode citar as fitas, desde que você cite com o entendimento do William Branham. Assim você não vai criar ismos, assim você não vai criar doutrinas erradas. Então aqui você viu um Oliveira dizendo, a terra prometida não é o milênio. Agora vamos ver alguns sermões, ele diz o contrário. Mensagem da idade que traduzimos de 94. A terra prometida é um pequeno tipo do milênio. Mas por que isso? Porque o Mambrana disse isso. É confuso para você? Para mim não é. E para você agora também não é. Certo? Então veja que a terra prometida, onde Israel entrou, era um exemplo e um tipo bíblico do milênio. Outro sermão do Oliveira aqui. O Édito de Satanás, número 17, de 1990. Quando Deus deu um exemplo do milênio, ele deixou Israel entrar na terra prometida. Então a terra prometida é um exemplo, é um tipo do milênio. Liderança número 1, de 94. Não vou ler tudo aqui. Da mesma maneira como nós que saímos da Babilônia, em nossa jornada para a terra prometida, como a deles era Canaã, e a nossa é a terra prometida, que é o milênio. Terra prometida é tipo do milênio. Então, embora nós não estejamos no milênio, ou não estamos ainda na terra prometida, o Oliveira, ele nos mostra em outras ocasiões o mesmo ensino do Mambrana, de que ainda estamos em nossa jornada rumo à terra prometida, rumo ao milênio. Jezabel, número 6, de 1990. Nós iremos fazer o mesmo através de Jesus Cristo e da presença maravilhosa de Deus, aqui para levar o povo à terra prometida, nosso milênio. Outro sermão, a semente de discrepância, número 15, de 95. A palavra que nos leva à terra prometida, ajude os vasos a habitar naquela grande terra do milênio. Outra figura, mostrando o mesmo quadro. Então veja que, embora ainda não estejamos no milênio, esta mensagem é que nos introduz e nos prepara para nos colocar no milênio. Outro sermão do irmão Oliveira, a maior batalha jamais pelejada, número 14, de 87. Vemos aqui nesta mensagem uma redenção perfeita. O que realmente nos leva à introdução do milênio, e ao próprio milênio, como a palavra de Deus veio a Moisés, e a pronunciação sobre essa palavra foi essa. Isto é o que prepara você para essa terra prometida. Esta mensagem é o que nos prepara para o milênio. Saibamos disso ou não. Veja, eu não vou ler tudo isso aqui, são vários exemplos, onde vai dizer a mesma coisa. Estamos prontos para atravessar o Jordão para o milênio.
Aqui está agora mesmo, pronto para guiar a igreja para o milênio. Então não estamos no milênio. Não estamos no milênio. Se há algum ministério dizendo que estamos no milênio, é falso. É um ministério quíntuplo falso. Não estamos no milênio. Estamos adentrando, estamos para entrar na terceira cena, que é a Terra Prometida, que é um tipo do milênio. Não estamos lá, mas estamos para entrar nele. Então, se estamos prontos para atravessar o Jordão, como o Liveio fala, né? Estamos prontos para atravessar o Jordão para ir ao milênio. Então, se estamos prontos, é porque ainda não atravessamos. Ainda estamos no deserto. Estamos ainda sendo trabalhados, lapidados, né? Nossas arestas estão sendo limadas, nosso querer, né? Nossas volições, nossa vontade estão sendo tiradas, nossa maneira de falar, nossa maneira de se conduzir, nossa maneira de se vestir. Tudo isso nesse deserto, Deus está trabalhando conosco. Deus está fazendo essa obra para podermos entrar então na Canaã. Outra mensagem do Liveio, o Ed Satanás número 1490. Veremos o que Deus havia dito sobre Israel enquanto eles estavam preparados para entrar na Terra Prometida, que em certo respeito é um tipo do milênio. Pelo menos é um tipo do milênio a este respeito. Amém. Bom, como eu disse, não vou ler todos os sermões. Aqui ele fala outra. A Terra Prometida, o qual sabemos ser o grande milênio. Então, só para nós concluir esse estudo, só quero aqui citar uma outra colocação que o profeta fez e que o Molevei também vai nos explicar. Se estamos agora no deserto e a coluna de fogo está nos guiando, e ele numa tipologia diz que é a terra da promessa que tipifica o Espírito Santo, isso, de uma certa forma, cria uma harmonia com todos os outros tipos. Porque ele disse que estamos sendo guiados agora pelo nosso Josué. Agora, quem é o nosso Josué? Mamana disse que é o Espírito Santo. Nós pregamos um estudo só tratando sobre isso. Mas alguns dizem que esse Josué era o próprio William Branham. E aqui vou citar um sermão onde ele parece dar a entender que ele está dizendo que o Josué é ele mesmo, William Branham. E aqui o Molivei vem e explica para você. Mensagem, a palavra fala, número 5 de 93. Mambana diz aqui, agora vamos permanecer como Josué e Caleb. Vamos permanecer como Josué e Caleb enquanto vemos a terra prometida à vista. Então não estamos na terra prometida, aqui um outro quadro, estamos para chegar lá. Está perto do tempo a ser dado. Josué em hebraico significa Salvador e representa o líder do tempo do fim prometido para levar a igreja. Alguns pegam isso aqui e dizem, o líder do tempo do fim prometido é William Branham. Então, o William Branham está falando dele mesmo. Ele é Josué, ele é o nosso Salvador. William Branham é nosso Salvador. Não é à toa que alguns chegam até a batizar em William Branham, fazer orações em nome do William Branham. Né? Eu abençoo, eu decreto a cura divina em nome do William Branham. Né? Tem alguns que fazem isso. Porque para eles é o Salvador, ele é o Josué. E representa o líder do tempo do fim prometido para levar a igreja. Caleb representa o verdadeiro crente que ficou com Josué. Então alguns pegam isso aqui e dizem, nós somos Calebs, estamos seguindo o nosso Josué, que é o William Branham, que é o líder do tempo do fim. Agora vem aqui o Liveio, do Ministério Quíntuplo, e diz aqui, agora olhe, quando ele usa a ilustração, as pessoas dirão, bem, isso está falando sobre o William Branham? Alguns estão fazendo isso. Não! Ele está apenas ilustrando este homem, Josué, e comparando com ele. De uma certa forma, Branham compara. Em outras palavras, Josué não fez um movimento até ouvir de Deus. Branham fazia assim. Branham não dava nenhum passo, a menos que Deus mostrava para ele o que tinha que ser feito. Por que isso? Porque era o ministério do Filho do Homem. Jesus Cristo, o Filho do Homem, não deu um passo, a menos que Deus lhe mostrava primeiro o que tinha que fazer. Então, de uma certa forma, podia se comparar. E depois, sabia exatamente o que Deus queria, como Ele queria, quando Ele queria. Então, Josué fez isso. Né? Quem tem o Espírito Santo vai fazer isso também. Isso irá se repetir no final do tempo. Agora você está falando sobre uma única pessoa. Quando você fala sobre Caleb, você está falando sobre um número, mas isso é no singular. E lembre-se, Josué significa Jeová Salvador. Josué é o mesmo que Jesus, que é o Jeová Salvador, ou o Salvador. Então, essa foi apenas uma ilustração. Agora lembre-se, o irmão Branham disse, nosso Josué é o próprio Espírito Santo. Então não estava falando dele mesmo. Podia se comparar, porque o Espírito Santo estava em William Branham e fazia a mesma obra. Se está em você, vai ter que fazer a mesma coisa. Assim como Elias. Elias também era. Ele disse, nosso Elias quem é? É o Espírito Santo. Então você está olhando agora para o Espírito Santo guiando. Mas lembre-se, Deus sempre opera através de um profeta. Essa explicação que o Molivei nos deu para essas palavras do Branham.
Então, quando você tem entendimento correto, meus queridos, você não tem como se confundir, você nunca vai colocar o Mombrana entrando em conflito com ele. Mas eu só quis trazer essa pequena e humilde exposição apenas para ilustrar para vocês um quadro bastante constrangedor que estamos vivendo na mensagem. Porque muitos ministérios estão conduzindo dessa forma. Eles pegam uma declaração do profeta para combatê-lo, para fazer contradição com ele num outro sermão. Né? Então, alguns pegam aquela mensagem de Mombrana, lá de perguntas e respostas sobre Gênesis, onde Deus disse, vamos fazer, né, o homem à nossa imagem. Aí Mombrana diz, vamos, quem é esse vamos? Let us, né? Let us make, vamos fazer o homem. Aí Mombrana explica, Deus, né, o Pai e o seu Filho. Aí alguns pegam essa mensagem e criam um conflito com uma outra tradução que fizeram, a própria Voz de Deus fez uma tradução errada, onde Mombrana diz que Deus, quando disse façamos, está se dirigindo aos anjos. Só que lá no texto inglês, Mombrana não disse façamos. O exemplo que Mombrana criou lá era de Deus se voltando para os anjos e disse vamos. Ele só disse let us. A palavra make ficou de fora. Mas a Voz de Deus traduziu façamos. Então o que eles fazem? Eles pegam isso e dizem, veja, lá em 53, quando o profeta disse que Deus estava falando com o seu filho, façamos, aquilo foi um erro. Agora ele diz, façamos para os anjos. Deus estava falando para os anjos. Não era um conflito, era um erro de tradução e não era a mesma coisa, não era o mesmo quadro. Dei um exemplo aqui para você. Parece que ele entra em conflito e contradição, mas não. Ele apenas aborda um outro quadro de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Então ele criou aquela situação. Deus chamou os anjos e disse, vamos. Vamos para quê? Talvez para contemplar a criação. Veja o que eu e meu pai, veja o que eu e meu filho criamos. Vejam, anjos. Mas Mombrana não disse naquele sermão que Deus se voltou para os anjos e disse, façamos, criamos. Porque os anjos não criam. Deus deu o poder criador para o seu filho. Ele foi o agente da criação. Não há um conflito disso com aquela mensagem lá de 53. Mas alguns fazem isso. Alguns ministérios errados, ministérios falsos fazem isso. Porque não tem o quadro completo. Alguns pegam o sermão do Mombrana e diz, Jesus é Deus. Veja, então Jesus é Deus. Só temos sermões do irmão Oliveira dizendo isso. Oliveira fala, Jesus é Deus. Mas eles pegam isso para entrar em conflito com uma outra declaração quando o profeta diz, Jesus não é o seu próprio Pai. Em outras palavras, Mombrana ali está dizendo, Jesus não é o próprio Deus. Porque se você fala de Jesus Deus, você fala de Jesus Pai de si mesmo, Filho de si próprio. Eles criam um conflito. Não é a mesma coisa. Então eles têm até que mudar o sentido das palavras do Mombrana. Não, e quando ele falava que Jesus não é seu próprio Pai, está se referindo ao corpo, à carne. Mas ele estava repreendendo os unicistas. Os unicistas falavam daquela forma. Os unicistas não dizem que estavam se referindo ao corpo. E um sermão, Mombrana até disse, Deus não é o seu próprio Pai. Não disse apenas que o Filho. Deus também não é o seu próprio Pai. Se você faz do Filho Deus, você faz de Deus o seu próprio Pai. Então ele disse, Deus não é o seu próprio Pai. E ele disse, e o Filho, Jesus, também não é o seu próprio Pai. Então eles pegam declarações divergentes, aparentemente, e criam um conflito e dizem, olha, esqueça o que o profeta disse lá no passado. Fica o que ele diz agora. Nós não fazemos isso. Nós ensinamos o povo da mensagem a aceitar tudo que o Mombrana disse sem entrar em um conflito com ele mesmo em suas declarações. Se você souber fazer isso, você vai ter um entendimento correto da mensagem. Você não vai criar um falso ismo entre tantos como existe aí. Você vai ter uma confissão correta, você vai ter um entendimento correto e você vai ser uma testemunha correta de Deus nesse tempo do fim. Amém? Que Deus ajude nossos irmãos aqui em Chapecó, essa pequena, minúscula parte da noiva aqui, que eu sei que está tendo uma confissão correta, um entendimento correto, e todos os irmãos que nos acompanham, no Brasil e no mundo, tenham uma confissão correta. Não faça o profeta entrar em conflito com ele mesmo. Amém? Amém. Vamos colocar-nos de pé e vamos nos despedir em uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai, estamos contentes, Senhor, por esse tempo que tivemos, Amém. onde prestamos aqui um pequeno esclarecimento sobre essa palavra do Mombrana que alguns se confundem e não entendem o que ele está dizendo. Mas nós compreendemos, Senhor, Amém. porque ele estava apenas falando o que Paulo disse, usando a mesma linguagem, as mesmas alegorias, falando o que ele estava na Bíblia, ou o que estava na Bíblia. Porque quando tu levaste o teu profeta para além da cortina do templo, ele disse para ti naquela visão de que tudo o que ele fez foi pregar a mesma coisa que Paulo disse. Mostramos aqui, Senhor, que realmente ele fez isso. Amém. E essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. O teu profeta nos mostrou a tua palavra. E nós cremos, Senhor, que através da tua palavra,
nós não apenas chegaremos ao entendimento correto dela, mas teremos experiências pessoais contigo, porque sabemos de que tu és esta palavra e que tu acompanha em poder, em espírito, aqueles que zelam por esta palavra, da maneira como ela é. Senhor, ajuda os teus filhos que aqui estão em Chapecó, ajuda os teus filhos que estão em todas as outras partes nos acompanhando, estudando isto, que tu ajude os teus filhos, Senhor, a se firmarem nesse espaço que eles estão dando. Eles estão, como disse o teu profeta, em uma jornada rumo ao reino. Estão aqui no deserto, estão se desvencilhando dos ismos, estão se desvencilhando, Senhor, daquilo que foi ensinado de forma equivocada ou errada, para ser agora trabalhados contigo, para não mais ouvir um homem, mas ouvir a tua voz. Não a interpretação equivocada que cria contradições de um homem, mas a tua palavra, o teu entendimento, porque tu tens nos dado, Senhor, a mente de Cristo. Nós te agradecemos por isso, e que tu consolide essa família que aqui está, e a todos os teus filhos, Senhor. Ajude a tua igreja, ajude a tua noiva a dar um testemunho da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.